No ano do grupo escolar, que era na Rua São Joaquim, no grupo escolar Campos Sales. Aí estava esse movimento todo da Segunda Guerra e tal, e lá para as tantas, alguém chegou lá da Secretaria da Saúde e disse o seguinte, que os meninos, os estudantes, tinham que ter uma participação no movimento, ajudar os pracinhas e tal. Então era assim, a professora entrava, naquele tempo tinha todo o respeito, a gente ficava em pé, mandava sentar, e aí ela ia fazer a chamada. Então ela começava assim, fulano, Aristides, aí o aluno tinha que falar uma frase. Então era assim, as Américas Unidas, unidas vencerão. Bom, e os alunos que tinham menos inspiração, no meu caso, vê da vitória, professora, e por aí ia seguindo a chamada. Então era esse o movimento. E eu também, nessa época, eu fui criado na Rua São Paulo, uma família de portugueses, amigos dos meus pais, e lá embaixo, na Rua São Paulo, tinha o quartel da Polícia Especial, que era uma polícia de repressão até do governo ditatorial. Mas eu, na minha infância, ia saber, quando existiam aquelas festas cívicas, 7 de setembro, a Rua São Paulo era um ladeirão, assim. E eles tinham lá um equipamento já bem obsoleto, e quando passava em frente da loja, do armazém lá onde eu morava, um ou outro sidecar quebrava, um brucutu quebrava, então eles eram muito gentis, eu ia com criança, ia lá e tal. Isso ficou marcado na minha memória, e tinha um carneirinho de branco com uma bandeira brasileira. Isso ficou gravado na minha memória. E quando os pracinhas chegaram aqui em São Paulo, os que vieram para São Paulo, eles desfilaram, alguns já sem uniforme, na Praça do Patriarca, aqui em São Paulo. E eu fui levado lá, eu tinha 9 anos. E lá, aqui foi uma comoção e tal. E um dos empregados desse armazém, onde eu fui criado, foi pracinha, o Milton. E ele retornou, então ele contava essas histórias e tal. Então isso ficou na minha memória. Eu sei que guerra é uma coisa hedionda, morre muita gente, mas isso ficou gravado. E agora, já depois bem idoso, né? Eu sou um biólogo meio desgarrado da Faculdade de Saúde Pública, eu comecei a participar de alguns grupos do Pacaembu e de preservação da memória, do esporte, e aí eu resolvi fazer um levantamento e publiquei até um pequeno livro que é dos campos de batalha, brasileiros dos campos de futebol, os campos de batalha. Nesse livro eu conto não só essa participação na Segunda Guerra, como também na Primeira Guerra, que tem muito pouca coisa, né? Mas houve até um clube de futebol de Pelotas que fez uma lista e conseguiu comprar um aviãozinho para patrulhar isso na Primeira Guerra. E tem um brasileiro, bom, tem os marinheiros, que depois teve a peste espanhola, etc. Mas tem um marinheiro, tem um brasileiro que era filho de um diplomata que nasceu em Paris, que foi um grande jogador de rugby. Ele chegou a ser campeão pela França e ele combateu pelo Brasil. Ele, inclusive, em hospitais e tal. Então, aí eu entro na Segunda Guerra. A próxima, por favor. E a Segunda Guerra eu fiz o seguinte, eu fiz um levantamento, bom, essa pode passar, que eu já falei, já me precipitei. Então, aí na Segunda Guerra o que aconteceu foi o seguinte, vários clubes de futebol se movimentaram e alguns jogadores foram convocados. Só que grande parte da imprensa e outras pessoas foram contra, publicavam notícias contrárias. Imagina, ele é jogador de futebol, o que ele vai fazer na guerra e tal. Mas vários deles foram para os campos de batalha. E alguns clubes fizeram listas e doaram aviões. Então, por exemplo, o Flamengo, esse é o da Primeira Guerra. Né? Próximo, por favor. Então, em todas as armas, o Brasil teve representantes. A próxima. E aí, como o tempo é curto, eu tinha
feito a historinha de cada jogador, mas não iria dar tempo mesmo, né? A biografia de cada um. Então, eu coloquei os principais aí, as fotos e os clubes, né, em que eles defenderam. Então, tem vários jogadores do Rio de Janeiro, do Paraná, de São Paulo, do Ceará, do Rio Grande do Sul, enfim, do Brasil inteiro. Alguns foram, um deles foi a Marinha, e alguns na aeronáutica e outros no exército. Então aí eu coloco aí os principais, né, o Adelino, o Altevir, tem esse Browning, que é um jogador sem nome, ele era um reserva no Atlético Mineiro. Aliás, a maior parte dos que foram não tinham muito nome. Inclusive, existem jogadores que eu levantei de clubes aqui da Moca, clubes amadores da Moca, que estiveram lá. E tem um jogador que eu não consegui saber o nome, porque durante a guerra o Brasil participava de jogos lá, com ingleses, americanos, tinham alguns times mistos e tal, e eles organizaram até um campeonato do Mediterrâneo e tal, e os brasileiros participaram. E aí tem um depoimento de um pracinha dizendo o seguinte, que é até uma patente mais elevada. Ele dizia o seguinte, que eles estavam junto com era o 5º Exército, né, e que tinha um batalhão só de negros, né, americanos. Divisão. E eles, nesses jogos, eles ficavam admiradíssimos, porque o Brasil jogava e o pessoal se abraçava, e gritava quando fazia o gol e tal. Isso para eles era inusitado, né? Imagina, o branco. E era uma coisa assim, já uma luta, né? E um deles era o Chocolate, que era um jogador que fazia muitos gols e tal. E esse Chocolate, quem seria esse Chocolate, né? E nesses 25 mil, como é que a gente vai procurar isso, né, nessa lista? Eu andei entrando nessa lista aí para descobrir, por exemplo, jogadores de Campinas e tal, né? E o que é mais inusitado é o seguinte, pode passar a outra. O que é mais inusitado é o seguinte, domingo agora, eu estava nessa reunião que eu costumo ir lá no Pacaembu, conversando com um colega lá, e aí eu fui alertado de que no Pacaembu, que eu vou entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, essa professora, eles são absolutamente esquecidos, né? Eles foram cancelados. Né? E no Pacaembu existe uma placa homenageando os pracinhas que iam à guerra em maio de 44, dada pelos uruguaios. Não é homenagem brasileira. Os uruguaios homenageando. Eu vou mostrar a placa aqui. Isso eu acrescentei, por isso que eu tive que mudar. Até eu queria agradecer muito a Rebeca e o Robson, que mudaram tudo aí para mim, que desformatou tudo, e eles fizeram um trabalho rápido aí, e eu pus essa placa para mostrar aqui. A próxima, por favor. Bom, esse que está colorido ali, é impressionante a história dele. Eu não consigo ler daqui. Não consigo ler o nome dele. Eni Melero e José Melero. Esse senhor, ele foi para a guerra. Na última semana de combate, ele dava com pelega, ele estava numa casa lá, já ia acabar o combate. Caiu uma bomba, ele morreu. E aí, quando ele volta para o Rio Grande do Sul, existia um time lá que ele jogava, e hoje leva o nome dele, é João Santana. Assim. A próxima, por favor. Então, tem histórias assim, muito chocantes, né, para a gente. Bom, e tem um aí, que é o Perácio, que era do Flamengo, esse saiu bem, porque ele foi motorista do general Góes Monteiro. Então, ele foi lá e tal, mas ele não pegou muito combate, ele ficou um pouco mais para trás. Mas ele também teve na linha de frente lá e tal, né? A próxima. Olha, isso é para dizer o seguinte, apesar de tudo isso, quando o Brasil estava lá, os pracinhas estavam lá lutando, tinha um time aqui, uma cidadezinha aqui, Monte Alegre, aqui próximo de São Paulo, uma fazenda, que jogava com uma cruz suástica na bandeira.
Era uma... Eu não quis pôr o nome da família, eu tenho tudo. É uma família muito proeminente do Rio de Janeiro, que tem uma fazenda aí, e que eles recrutavam jovens que eram de orfanatos e tal, e levavam para essa fazenda. E diziam que davam educação e tal. E lá, eles eram obrigados a fazer a saudação nazista, e o time era muito bom, mas jogava com a... E desse time aí, um rapaz, um menino que tinha sido recrutado no Rio de Janeiro, ele foge da fazenda, volta para o Rio, fica mendigando na cidade, e aí ele entra na Marinha. E ele, então, percorre o litoral brasileiro caçando aí submarino. O nome dele está naquela lista lá que eu passei. E aí a família, eu não quis polemizar, não coloquei, mas os descendentes, não é bem assim a história, mas isso está tudo documentado, existiu. A próxima, por favor. Essa é a história que a professora Cristina falou, né? Do esquecimento. Então eu fui levantar aqui que estádios do Brasil têm o nome de algum pracinha e tal. A gente só tem nome de político, tem nome de algum outro jogador aí mais proeminente, mais pracinha, não. Mas em Salto Grande, tem aquele estádio em Macaé, que é estádio expedicionário, não é mais o estádio mais importante da cidade, mas ele é conservado, que é o estádio expedicionário. E eu fui descobrir que na cidade de Salto Grande, existe no estádio uma homenagem aos pracinhos, que são esses soldados que estão ali. Eu não encontrei nenhum deles em nenhum time, mas como brasileiro, deviam bater a bolinha deles lá, então entraram na estatística, a outra. Então, esse em Salto Grande. Agora, essa é a placa, que está lá no Pacaembu, que é oferecida pelos uruguaios. Quer dizer, uma coisa estranha, assim, rara. Pela Associação Uruguaia. Então, Associação Uruguaia. Isso eu coloquei aqui. A outra, por favor. E a CBF. E o Pacaembu agora nem é mais Pacaembu, né? É a Arena... É a próxima, eu esqueci. A próxima. Aí, quais os times, né, que homenageiam os pracinhas? Aí eu levantei, tem o Infante da Rocha, que é o Clube Atlético Expedicionários, tem aqui a Associação de Ex-Combatentes do Brasil, que tem em vários estados, e tem esse Resende Costa, é uma cidade pequena de Minas Gerais. Por que existe um time com esse símbolo da febre? Porque é um pracinha que jogava e quando ele retornou, ele criou um clube de futebol que existe até hoje, que leva esse emblema da febre. A próxima, por favor. Aí são os outros times. Porto Alegre, que é aquele Grêmio Geraldo Santana que eu falei, daquele soldado que infelizmente faleceu no fim da guerra. No Rio de Janeiro tem um clube extinto lá, que é o Montese, falando daquelas batalhas do Brasil. O Grêmio Esportivo dos Combatentes, o Clube Atlético Montese. A próxima, são muito poucos. A próxima, aqui é da Aeronáutica, a Santa Pua também. A próxima tem um clube lá em Santa Catarina. Aí os aviões que foram doados, do Vasco da Gama, do Fluminense e do Botafogo, que eu não achei o avião, mas eu achei a notícia ali. A próxima. Aí, é a garrafa que serviu para batizar o avião que o Fluminense doou e a placa. A próxima, por favor. Bom, aí os clubes que se movimentaram no esforço de guerra. Então, tinha escolas que preparavam soldados, isso tudo nos clubes. A outra, por favor. Aí muito detalhado. O nosso presidente diz aqui que é Mercado Livre Arena Pacaembu. Então aí eu também não vamos usar pergunta para não perder tempo, mas as notícias estão aí. A outra.
aí, olha, alguns clubes prestando homenagens aos pracinhas, né? Corinthians, a outra, bom, tinha que falar do meu São Paulo, a outra. Aí a Associação do Paraná, a Federação do Paraná, em 45, fez lá um torneio, a próxima. E o Corinthians, é engraçado, o Corinthians fez uma homenagem aos falecidos da Noite dos Cristais, do Holocausto, e fez uma camisa que tem uma estrelinha amarela em cima do distintivo do Corinthians. Isso foi raríssimo. Depois de um tempo, os próprios dirigentes pediram para tirar, mas depois de um tempo isso voltou. Então é uma camisa que o Corinthians fez uma homenagem. A outra. Bom, e aí lembrar de Zagallo, Pelé. A história do Pelé é interessante, porque ele, claro, ele não foi à guerra, mas ele viajou muito, e numa das viagens dele tinha uma guerra na África, e é um fato verídico. Alguém tentou desconstruir isso e tal, mas o pessoal que esteve lá, eu conversei com vários jogadores do Santos e eles confirmaram que a guerra era uma guerra tribal, e a guerra foi suspensa para o Pelé jogar. Então, e o Pelé fez um filme, né? Existe um filme sobre aqueles jogadores ucranianos que foram dizimados, eles eram de uma padaria, jogavam bem, e na época da guerra eles jogaram contra os nazistas e foram depois trucidados e tal. Alguns sobreviveram, contando a história, e tem uma estátua lá no estádio. E anos depois, o Sylvester Stallone, o Pelé e o Michael Caine, eles participaram de um filme que é baseado nessa história do Pelé. E aí o Pelé, na filmagem, o Stallone foi pro gol e o Pelé falou: não, deixa que eu chute, chutou, fraturou o dedo do coitado do Stallone. Então essas histórias. A próxima. Me desculpem a correria, mas eu não quero terminar o horário. E aí, encerrando a guerra, o Ademir Médici, que é o diretor, né, do Jornal Diário do NBC, ele contou o seguinte, que durante a guerra vários clubes tiveram que mudar de nome. Por exemplo, Palestra Itália, o Palmeiras, quase terminou, porque quem fundou tinha sido um dos fundadores era italiano, eles tiveram que... foram como alemães, japoneses, eles tiveram problemas e os clubes tiveram que mudar de nome. E o Palestra lá do ABC não mudou de nome porque eles foram lá falar com os doutos e disseram: não, olha, Palestra não tem nada a ver, não tem nada com problema político e tal. E aí o Palestra de São Bernardo existe até hoje com esse nome, né? Não precisou mudar de nome. A outra, e aí terminei. Então, eu queria agradecer a todos, dizer que se alguém se interessar por mais algum aspecto, eu estou à disposição. Eu tenho um pequeno, modesto livro que eu vou dar à senhora e à professora Cristina, e que conta com mais detalhes todas essas histórias. Muito obrigado a todos.